Todo educador deseja ser escutado pela criança, ter a sua colaboração e que a rotina flua sem muitos desgastes e sem todas aquelas brigas e estresse que eu tenho certeza que você conhece. Mas será que existe jeito para melhorar isso tudo? Hoje estamos aqui para mais um episódio do Falando de Livros. Uma vez por mês, na primeira ou segunda segunda-feira do mês, eu vou estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho sobre algum livro que acredito que pode agregar bastante para todo mundo. E hoje eu vou falar de um livro do qual eu gosto muito e que foi escrito por uma pessoa que eu também admiro muito. Crianças Felizes, de Magda Gomes Dias. Para quem não sabe, a Magda é fundadora da Escola da Parentalidade e Educação Positiva, sediada lá em Porto, em Portugal. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Olá pessoal, eu sou o Igor Tanuri, pai do Arthur e do Heitor, e esse é o Pai Descer no Paraíso, um espaço para falar sobre parentalidade, paternidade e, por que não, maternidade, compartilhando conhecimento e experiências a fim de contribuir para uma melhor relação entre pais e filhos e também para a promoção do melhor desenvolvimento das crianças. Mas vamos lá, vamos ao livro Crianças Felizes. Nesse livro, a Magda fala sobre algo que a gente, como pai, como mãe, deseja todos os dias, que dá para educar com firmeza, mas também com muito afeto. Não é sobre ser permissivo, nem também sobre mandar em tudo. É sobre encontrar esse equilíbrio. Já pensou em uma criação onde a sua criança é colaborativa, te escuta, participa positivamente das decisões que ela pode participar, respeita a sua autoridade, mas ao mesmo tempo é ouvida, é acolhida, se sente importante, se sente parte integrante? Pois é, isso é sim possível. Igor, você está dizendo que isso seria uma criação perfeita, sem conflitos? É claro que não. Sempre haverão conflitos. E que bom que haja conflitos, pois é a partir deles que nós, e principalmente as crianças, aprendem um monte de coisas. Mas conflitos que surgem e que são resolvidos de forma respeitosa. Uma das coisas, na minha opinião, mais fortes e mais importantes que o livro traz é que o comportamento da criança, mesmo quando é difícil, tem sempre um motivo por trás. Às vezes é cansaço, frustração, necessidade de atenção, e a nossa reação pode ajudar ou piorar a situação. Então, ao invés de gritar ou castigar, a ideia é entender o que está acontecendo por trás daquele comportamento. E uma frase que ficou comigo muito na cabeça foi: conexão antes da correção. Ou seja, antes de corrigir, a gente precisa se conectar com a criança, mostrar que ela é amada, que a gente está ali, disponível. Isso abre espaço para o diálogo e faz toda a diferença. Sem essa conexão, é difícil ser ouvido, é difícil ajudar a criança, é difícil ter colaboração. É difícil? Sem dúvidas. Nem sempre a gente vai conseguir, mas quando a gente treina, isso para qualquer coisa fica muito mais fácil. Por mais que em algumas vezes, é fato, nós vamos escorregar. O livro também fala sobre presença de verdade. Não somente estar junto, é estar disponível emocionalmente. Largar o celular, olhar olho no olho, brincar junto. Isso constrói vínculo, constrói segurança, constrói cooperação. E quantas vezes nós estamos ali, olhando para o problema, querendo resolvê-lo o mais rápido possível para dirigir a nossa atenção para outra coisa, para outra tarefa, isso não ajuda. A gente acaba não estando ali, se dedicando verdadeiramente para resolver aquele problema com a atenção e com a dedicação que ele precisa. E pegando esse gancho, tem um ponto que talvez seja o mais difícil para a gente adultos. Educar um filho passa também por educar a si mesmo. Porque muitas vezes a gente repete padrões, reage no automático. Então o livro nos convida a olhar para dentro da gente também.
A Isa Minatel, inclusive, tem uma fala que é muito interessante. Criança é sintoma, adulto é a causa. Eu já tive diversas experiências que comprovam que mudando a si mesmo, você pode mudar também o seu filho. Enfim, Crianças Felizes, além de várias dicas, mostra que é possível educar com empatia e firmeza. E que isso não enfraquece a autoridade, pelo contrário, fortalece o respeito e a conexão com os nossos filhos. E para falar um pouquinho mais sobre ele, vou trabalhar aqui em 3 trechos que eu acho muito bacana. O primeiro trecho que quero citar é do prefácio de Mário Cordeiro. Magda tem um canal no Instagram chamado Mom's the Boss, ou Mamãe é a Chefe, fazendo alusão à autoridade que precisa ser do pai e da mãe e não das crianças. E o prefácio do Mário Cordeiro começa com a seguinte frase: se Mom's the Boss, convém que o Daddy assuma também esse cargo. E isso é o que já falamos diversas vezes por aqui no Pai Descer no Paraíso. Nós, pais, temos uma importância muito grande na vida dos nossos pequenos. A responsabilidade pela criação, pela formação, pelo desenvolvimento da criança não é somente da mãe nem somente do pai. Essa é uma missão conjunta. Infelizmente, ainda vemos uma grande quantidade de pais ausentes, mas, por outro lado, temos muitos papais conscientes, ativos, presentes na vida dos seus filhos, e eu vejo, felizmente, que esse é um número que aumenta cada vez mais. E eu acho que esse número vai crescer mais rápido se nós, papais ativos e presentes, mostrarmos que isso é bom. Falarmos sobre isso para sermos exemplos do que é certo. Esse é o modelo para ser copiado, e não o contrário. Passando para o capítulo 1, logo no início, o livro traz o grande desejo de todos os educadores, o de educar sem ter que castigar e também sem ter que permitir tudo. E isso é algo que muita gente vê como muito distante. Mas eu digo, por experiência própria, que é muito possível. E nesse livro, a Magda traz uma ideia muito bacana. Precisamos educar os nossos filhos para serem crianças felizes, pois pessoas felizes são aquelas que fazem as melhores escolhas na vida. De novo, abre aspas, precisamos educar os nossos filhos para serem crianças felizes, pois pessoas felizes são aquelas que fazem as melhores escolhas na vida. Fecha aspas. Mas precisamos ter cuidado se a gente interpreta somente essa parte isolada. Até porque você pode questionar que ninguém é feliz o tempo todo. E outras emoções, inclusive as negativas, são extremamente importantes para o desenvolvimento de uma criança. Educar para a felicidade não significa mimar ou evitar frustrações, mas sim ensinar a criança a reconhecer e lidar com as próprias emoções, a desenvolver autoestima, a desenvolver empatia e resiliência. Uma criança que cresce se sentindo amada, respeitada e segura emocionalmente, aprende a confiar em si mesma e, com isso, tende a tomar decisões mais alinhadas com os seus valores e para o seu bem-estar. Crianças felizes desenvolvem autoconfiança, autonomia e maior capacidade de fazer boas escolhas, porque elas estão sempre conectadas com quem elas são, sentem-se seguras com relação a isso e também compreendidas no ambiente familiar. A Magda, nesse livro, destaca que a felicidade ela não vem da ausência de limites, mas da forma como nós, cuidadores, colocamos esses limites, com firmeza e com afeto. E é justamente essa base segura e amorosa que permite à criança desenvolver as competências emocionais essenciais para a vida dela. Então, pessoas felizes de forma geral fazem melhores escolhas não porque tudo dá certo na vida delas, mas porque elas sabem quem elas são, o que elas sentem e o que realmente importa para elas. Elas não se deixam levar com tanta facilidade por pressões externas, e isso vai influenciar diretamente nas escolhas que elas tiverem, sejam as escolhas profissionais, nos relacionamentos e até na forma como elas cuidam
da própria saúde. Educar filhos para serem felizes é um investimento profundo no presente e no futuro deles, e também no futuro da sociedade. Afinal de contas, quanto mais adultos emocionalmente equilibrados nós tivermos, mais humanos, empáticos e conscientes nós seremos como coletivo. E para fechar, eu quero citar aqui uma frase que está no início do livro, logo depois do prefácio. Mas antes de citá-la, eu sei que cada um tem a sua história, tem as suas dores, e muitas vezes a gente justifica o nosso erro por essas dores que a gente tem, por algo que alguém fez conosco lá atrás, por uma criação que recebemos e que a gente acredita e entende que deixou traumas, situações mal resolvidas. Isso é compreensível e por isso a gente precisa se cuidar. Eu costumo dizer bastante que é preciso estar bem para bem cuidar. E isso inclui também resolver os nossos próprios sentimentos, os problemas que carregamos conosco desde a nossa infância. E acontece que as nossas crianças nada tem a ver com o que a gente viveu no passado, não é mesmo? E nós não precisamos repassar os mesmos erros adiante. Por isso, eu quero trazer essa frase que está logo depois do prefácio desse livro e é de Jean-Paul Sartre. Abre aspas. Não importa o que fizeram de mim. O que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Essa frase traz um desafio grande, sem dúvidas, mas ao mesmo tempo traz uma reflexão muito bonita. Por mais difíceis que sejam os desafios pelos quais eu passei, sou eu quem determino como serei a partir de agora. E nessa bela missão que desempenhamos, super desafiadora, mas bela missão, que nós possamos, se necessário, nos renovar. Eu, você, todos nós, podemos ser muito melhores a cada dia. Isso é em meio à nossa imperfeição, aos constantes erros e acertos que persistirão, mas acompanhados sempre de consciência, que é o que traz luz para a nossa vida, que traz autocrítica, uma autocrítica saudável, para o bem, sem autoflagelo, e que traz a vontade de a cada dia dar mais um passinho para frente, mais um passinho adiante. Então é isso, obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, seja pelo YouTube, seja pelo podcast. Lembrando que no Instagram, no YouTube, nas plataformas de podcast, você nos encontra como Pai Descer no Paraíso. E no TikTok, como Pai Descer no Paraíso.tiktok. Lembrando que o nosso objetivo continua sendo ajudar você a fazer as melhores escolhas na criação das suas crianças, seja você pai, mãe ou cuidador, com o intuito de ajudar as crianças a desenvolverem todo o seu potencial. E lembrando, não importa o que fizeram de mim. O que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Então, que mesmo diante de todos os nossos limites, possamos ser bons para nós mesmos e proporcionar da melhor forma que as nossas crianças também sejam, ajudando-as a destravar todo o seu potencial. Um forte abraço para todos vocês e até o próximo episódio.